Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 12 de setembro, quinta-feira. Deus te abençoe neste dia. Estamos lendo aqui Salmos 44, 22. Entretanto, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse aqui, hoje em dia, existe uma expressão, lugar de fala, né? Então, quem tem o lugar de fala aqui com esse salmo é com certeza o, as pessoas, a igreja perseguida, os mártires da igreja, as pessoas que tiveram os seus bens foram roubados, né? Que tiveram os seus espaços de reunião de culto queimados, gente que foi presa, gente que deram sumiço em pai e mãe, órfãos por amor de Cristo, viúvos por amor a Cristo, viúvas, gente que está há muito tempo presa em países em que o evangelho é contra a lei, uma subversão. Então, essas pessoas, e quando eu falo isso, é porque os demais crentes são perseguidos, mas em um outro nível, num outro grau. É num grau do desaforo, do deboche, do preconceito, do desprezo. São coisas que também existem, são reais, e há quem sofra, né? Um outro nível, talvez, é quem sofra perseguição no trabalho por causa do nome de Jesus. E há pessoas que não conseguem determinados espaços de liderança e tudo mais por causa do evangelho, né? Então, enfim, são níveis diferentes, mas eu acredito que possa falar melhor, principalmente essa expressão, somos entregues à morte todos os dias, ou seja, são perigos iminentes, são perigos reais. É gente que de fato pode perder a vida, perder a liberdade, ficar encurralado como um bichinho que vai para o matadouro. E exatamente isso, como ovelhas para o matadouro, sentenciados, né? Servir ao Senhor é uma sentença de morte, é uma sentença de perseguição, é uma certeza que vai ser perseguido. Isso porque eu não falei de muitos que são deserdados, muitos que a própria família se reúne para dar um corretivo, e esse corretivo é uma surra, né? E às vezes matam aquele sobrinho, aquele filho ou filha, simplesmente por causa de Jesus. Bom, os irmãos já, claro que os irmãos já compreenderam como eu estou colocando esse verso para a igreja perseguida, para os mártires. É uma verdade, né? É uma verdade. E ainda bem que eu já falei de níveis de, de, de sofrimento, porque eu não estou desfazendo deles, eles existem. O que eu preciso ver aqui no Salmo, e hoje eu não estou focado no contexto, mas pegar esse verso isoladamente, porque foi isso que o apóstolo Paulo fez, lá Romanos capítulo 8, para falar dos sofrimentos e falar outros assuntos que a gente já vai para lá. Mas aqui eu também estou isolando, que é essa consciência, né? Isso aqui não é jogar a culpa em Deus, mas é uma constatação quando ele diz, entretanto, por amor de ti, ou então, porque te servimos, porque somos teus adoradores, ou por tua conta, por tua causa, né? Isso aqui não é jogar culpa em Deus. Não, isso aqui é o lugar da adoração.
ele está, o salmista, que aqui são os filhos de Corá, né? Portanto, os salmistas estão dizendo essa realidade de perseguição e tudo mais. Israel conheceu isso no seu passado, e a história dos filhos de Corá testemunharam isso, né? Dessa vulnerabilidade, né? Mas eles estão dizendo, isso acontece porque nós somos teus adoradores, né? Então eu posso dizer para os irmãos, outros níveis de sofrimento acontece, o deboche, o desprezo, aquele olhar, né? O não contato, a não aproximação de alguns, é, é por causa do nome de Jesus. Então isso não é culpa que lançamos para Deus, não estamos aqui culpando Deus, mas olha só que a gente pode ver isso de um outro lugar. Que privilégio o nosso de percebermos o quanto estamos ligados com Jesus a ponto de recebermos e ouvirmos desdém, afrontas, né? E outros, muito mais coisas. É porque o nome do Senhor está sobre nós e porque nós buscamos a face do Senhor, né? Então, é um privilégio, né? Sofrer por causa de Jesus. Eu sempre lembro as mesmas palavras de Jesus, quando ele disse: Pai, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, né? Então nós vivemos uma época, né? O tipo de, que não é uma perseguição, como eu disse, existem níveis, né? Níveis, mas é escárnio, né? Eu ouço na faculdade coisas do tipo: família não existe mais, né? E eu sei que família é instituição divina, ela sempre vai existir. Ah, eles falam que as coisas que a palavra de Deus ensina des, desmoronaram, né? E que as coisas são de uma outra forma. E uma série de coisas. Então, quantas vezes, quando vão falar de um preconceituoso, eles colocam o evangélico como exemplo. E uma série, mas são muitas vezes que eu percebo esse movimento, eu fico com a cara de paisagem, porque eu não vou, né? Eu fico na minha dignidade. A hora de responder sempre tem uma hora, né? Mas eu não estou ali para bater boca. Mas eu sinto que a gente não estou entregue como ovelha a um matadouro, mas eu estou ali exposto a ridicularizações, né? E principalmente na época dos erros e acertos do Bolsonaro, que para alguns foi tudo erro, né? 100% de erros, eles associavam todas as atitudes, portanto, que eles consideraram erradas, sendo ou não sendo erradas, atribuíram aos evangélicos, como se os evangélicos agissem e pensassem daquela forma. Então, bolsonarista, os de direita, os que, os que não vivem poliamor, os que não vivem, os que vivem dentro de uma monogamia e uma série de outras coisas que é o nosso jeito de ser, né? Parte deles, excetando a questão do bolsonarismo. Mas as demais coisas é o nosso perfil, é a nossa cultura, é a nossa fé. Mas a gente ouve um monte de coisa. Mas a nossa vida é assim. O sofrimento está, né, na história de Israel. Só para citar, por exemplo, Deus permitiu que Josué, o líder depois de Moisés,
não vencesse todos os inimigos, porque a intenção de Deus era mais para frente fazer com que esses vizinhos, né, aqueles povos que habitavam a terra, incomodassem Israel para ver se Israel despertasse do sono e voltasse para Deus, abandonasse a idolatria. Então o texto nos informa, né, que Deus fez de propósito. Então, tem coisas que é uma gerência divina que Deus permite porque ele nos coloca à prova, como diz lá no Velho Testamento. Tem coisas que nós somos entregues como ovelhas para o matadouro todos os dias, por tua causa, né? Então tem coisas que sofremos por causa do nome de Jesus. E tem coisas que sofremos uma terceira categoria. Eu falei de prova, falei por causa de Deus ou por causa do Evangelho, e tem uma outra categoria que são as contingências da vida, né? Então, o contexto onde essa palavra foi citada, como eu falei, do apóstolo Paulo, pergunta que o apóstolo Paulo fala é essa, faz é esta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele enumera: será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Percebem que o apóstolo Paulo não fala todas as possibilidades, mas ele abriu um leque aqui. Tribulação, o crente passa, né? Ansiedade passa, percebe? Perseguição, como viemos falando até agora, fome, olha que coisa, fome, nudez, perigo, espada. Então ele está falando das contingências da vida, das coisas que são produções nossas. Aí ele diz, como está escrito, aí ele cita o Salmo 44, verso 22. Ele cita, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz, contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Portanto, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos entregues a uma série de coisas, estamos sujeitos a uma série de coisas, né? Eu falei aqui de 3, repito, né? As provas que nos vêm por causa do nome de Jesus e as contingências da vida. Então, é bastante coisa. Mas tudo isso é por causa de Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que em Jesus, né, nós somos vencedores, o mais que vencedores, por meio do próprio Jesus. Nós sofremos por causa de Jesus, mas é por meio de Jesus que somos vitoriosos. E não dá para negar que estas coisas vêm bater na nossa porta, vêm montar acampamento no nosso quintal, né? Repito, tribulação, ansiedade, fome, nudez, essas coisas todas, que o apóstolo Paulo, inclusive, experimentou muito disso aqui que ele está falando. Estas coisas podem, não todas, não é uma calamidade, mas ao longo da vida tudo isso pode nos acontecer. Mas apesar disso tudo, nós temos em Jesus o nosso porto seguro, a nossa salvação. E nada, quando estivermos passando perseguição, ansiedade, etc., etc., quando formos provados, quando formos perseguidos, né? Não podemos esquecer que nada disso nos separa do amor de Deus. O amor de Deus continua no seu fluxo em nossa direção, continuamos alvo do amor de Deus, continuamos contemplados pelo amor de Deus e nada disso vai fazer uma parede entre nós e o amor
de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus vai estar disponível, favorável, do nosso lado, caminhando conosco, porque nada pode nos separar dele. A presença dele, a fidelidade dele, o amor dele são maiores do que todas estas coisas, ainda que a gente esteja encurralado em uma fila para experimentar uma iminente morte, ainda que a gente esteja sentenciado à morte. Vamos à morte repletos do amor de Cristo, né? Permeados por esse amor, inundados nesse amor, porque absolutamente nada pode nos separar da vitória que há no grande amor de Deus em Cristo Jesus. E Deus te abençoe a pensar nestas coisas e somos vencedores, não porque temos um braço forte, não porque temos argumentos para responder às pessoas, mas porque aquele que nos amou está conosco e nada disso vai nos separar dele. Que Deus te abençoe. Pai eterno, graças te damos por tua palavra. Obrigado porque o Senhor concede vitória a todos os teus servos. Eu rogo por todos os perseguidos, pela igreja perseguida. Eu rogo por todos os teus servos que sofrem algum nível de perseguição, afronta, desprezo. Que todos eles estejam firmados em Ti e continuem confiando em Ti e no Teu amor leal. Eu oro no nome de Jesus.